Olá meninas, hoje nós iremos ver um pouco sobre espectrofotometria, que na verdade é a parte introdutória de espectrofotometria, para que serve, onde é que é utilizado em termos de análise química, né? Eu sou o professor Edmilson e iremos iniciar a nossa parte de espectrofotometria. Então, gente, espectrofotometria na realidade é uma técnica, né? Na realidade uma técnica analítica, né? Através do que nós chamamos de métodos analíticos instrumentais, que muitas das vezes o aluno geralmente vê esse conteúdo na disciplina de análise química, análise instrumental, análise química, ou análise ou química analítica 3, ou química analítica experimental, né? Hoje eu vou fazer apenas a parte introdutória, você vai conhecer o que é, para que serve esta técnica, né? Então, gente, como ela se baseia em quê? Né? É um método óptico na qual existe o que nós chamamos de uma luz incidente, vai trabalhar o que nós chamamos do visível, ou seja, o que é possível você ver dentro de uma faixa do comprimento de onda, certo? Ela se baseia na interação da matéria com a energia radiante, ou seja, um feixe, uma radiação eletromagnética vai interagir com um certo composto, dependendo de sua composição, de sua reação e de sua espessura. Em outras palavras, eu tenho aqui uma luz incidente, um corpo, ou seja, e a luz emergente. Luz, sim, se baseia pela luz incidente, onde eu tenho uma determinada solução. Essa solução ela permite ou não, ou parte dessa luz incidente. Então, ele se baseia na interação da matéria com a energia radiante, ou seja, eu tenho uma luz incidente, no qual eu tenho aqui uma solução, essa solução, ou seja, há uma passagem, há uma retenção, e do outro lado eu tenho um detector. Então, a luz incidente e a luz emergente. Então, uma parte dessa luz fica sendo retida, né? Ou seja, ou absorvida nesse recipiente. É o que nós chamamos justamente, iremos calcular em termos de concentração. Ok? Então, gente, eu tenho aqui uma radiação eletromagnética, onde nós, só para lembrar, a radiação eletromagnética, uma vez passando, ela estabelece dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Então, eu tenho, por exemplo, uma luz, a luz solar. A luz solar, quando ela bate nas partículas de água, ou seja, que estão na atmosfera, ela acaba quebrando essa luz, ou seja, quebrando a luz, e você consegue ver, né, a composição dela, que é justamente o que nós chamamos de arco-íris, as 7 cores, né? Essas 7 cores também eu posso quebrar ela através do prisma de Nicol, ou seja, eu tenho uma luz, né? Isso a gente vê muito bem, às vezes eu estou em sala de aula, por exemplo, presencial, a gente simplesmente coloca o data show, a luz do data show, e diante de um CD ou de um DVD você consegue também fazer isso, né? Aí eu tenho justamente o que nós chamamos as 7 cores, o que nós chamamos o famoso V, AA, V, AA, V. O que seria isso, né? É o violeta, azul, anil, né? É o verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Então, essas cores, né, que compreendem o arco-íris, nós chamamos do espectro. A luz foi quebrada e acaba transformando justamente nessas cores. Se vocês forem na literatura, alguns livros vão vir, em vez de ser violeta, azul e anil, ele vai vir com índico, né? Ou seja, azul índico, né? Então, observem aqui que nós temos, né, o espectro eletromagnético e nós temos essa pequena faixa. Essa pequena faixa é justamente a faixa do visível, né? Então, ou seja, nós estamos estudando espectrofotometria. Na realidade, é uma subdivisão da espectroscopia, na qual a gente só trabalha o V visível, ou seja, é o V visível que está relacionado com o visível, que é essa faixa, onde alguns autores adotam de 400 a 700 nanômetros, outros 360 a 760, outros 400 a 800. Então, mas geralmente está nessa faixa aqui. E tem a ultravioleta, ou seja, né, abaixo disso nós temos a ultravioleta,
Então, pelo que vocês podem observar aqui, né, nós temos o que nós chamamos de visível. Né? Então, ou seja, nós temos um espectro eletromagnético, ou seja, lembra da luz, né, monocromática que quebra, e a partir daqui eu tenho o que nós chamamos do visível. Então, é essa pequena quantidade. Nós temos ultravioleta, raio-x, raios gamas, infravermelho, ondas hertzianas, que na realidade são os radares, televisão e ondas de rádio. Né? Então, observe a pequena faixa que é aqui visível, ou seja, que nós podemos ver, né? Onde alguns autores ele especifica de 400 a 700 nanômetros, outros de 400 a 800, outros de 360 a 760, mas sempre fica nessa faixa de 400 e um pouco mais de 700, certo? O que estiver, né, por exemplo, como na literatura, abaixo disso, nós chamamos de ultravioleta, e acima disso, infravermelho. Né? Só que a ultravioleta é muito parecida, né, elas já são mais semelhantes. Por isso que o aparelho que nós iremos, que se trabalha a espectrofotometria, que na realidade é um derivado, né, é uma subdivisão da espectroscopia, porque ela abrange a espectroscopia e abrange o infravermelho, por exemplo. Aqui não, nós estar trabalhando só com o UV e visível, né, que nós chamamos dos aparelhos espectrofotómetros VVIS. O VVIS ou VVIS, como queira chamar. Então, gente, aqui nós temos aqui a foto de alguns aparelhos, onde eles são justamente o VVIS, né, que nós conseguimos detectar no comprimento de onda um pouco abaixo de 380 e até 400, até 800, que é justamente na faixa que eu posso esses aparelhos detectar. Geralmente, antigamente nós tínhamos aparelhos muito mais simples, hoje nós temos aparelhos bastante sofisticados, aparelho inclusive, né? Aparelho de bolso que a gente fala que cabe na palma da mão. Né? Ou seja, esses aqui são de bancada, mas você pode levar um para o campo. Eu quero fazer algumas análises e eu preciso fazer no campo. Então, tem equipamentos que já são bastante portáteis. Observe também que esses equipamentos você com certeza irão encontrar nos laboratórios de análise clínica, análise bioquímica, análise físico-químicas, ou seja, no laboratório de analítica vocês vão encontrar, porque é uma técnica, a espectrofotometria é uma técnica muito utilizada. Por quê? A primeira coisa é que esses aparelhos não são tão caros, ou seja, é uma técnica barata comparada a muitas outras. Né? Você vai encontrar aparelho de 2.000, 1.500, 2.000, 5.000 reais, 10 mil, também vai encontrar logo de 70, 100 mil, até um pouquinho mais. Mas, ou seja, dependendo das suas análises, você pode ter um aparelho até de bolso, né? Um aparelho bem simples que você vai detectar. Nessa terceira foto, vocês observam aqui que eu tenho as cubetas. Olha, observa. Então, as cubetas eu coloco dentro, lógico, uma solução, coloco dentro, abaixo, aqui, e eu vou ter a leitura, né? Eu já mostro. Eu posso acoplar o computador, isso aqui já mostra o visor, né? E posso também para imprimir tudo. Então, existem vários equipamentos espectrofotómetros, certo? Vocês vão ter mais detalhes na disciplina de análise instrumental, por exemplo. Então, gente, professor, quando é o que eu vou utilizar? Vamos imaginar que você precisa fazer as seguintes análises. Eu tenho aqui uma varredura. O que é isso? Eu trabalhei de zero, na verdade, entre aspas, né, gente, um pouco abaixo de 400 até 800 nanômetros. Lembra que eu falei que é do visível? E eu tenho essas substâncias aqui, né, presentes em soluções, e elas são coloridas. Né? A bactéria clorofila, a 2 é a clorofila A, a 3 é a clorofila B, a 4 a ficoeritrobilina e a 5 a beta-caroteno. Então, o que acontece? Eu faço a varredura com todas essas soluções, ou seja, vou medindo o aparelho moderno, você só coloca lá a solução e ele vai fazer a varredura para você. Então, ele vai mostrar lá no computador esse gráfico aqui. Então, o que você pode observar aqui? Por exemplo, a bactéria clorofila. Então, ela tem picos, né? Mas ela absorve um bom pico aqui em torno de 780. Então, ou seja, quando eu for, digamos, por esse método utilizar para determinar a bactéria clorofila, eu já sei que a minha leitura vai ser em torno de 780 nanômetros. Então, não vou ter tanta dificuldade.
E assim acontece com as outras substâncias. A 2 aqui, a clorofila A, eu vou ter um pico altíssimo, né, chegando a 1, mas não bem fechado, mas eu vou ter uma boa leitura aqui, ó, a 680 nanômetros, então isso me garante que eu não vou ter muitas falhas, né, porque isso também assim como toda técnica, como todo experimento, tem as possibilidades de erro. Então, quando você estabelece um pico mais fechado, ou seja, que você possa determinar o seu ponto médio, então facilita a sua análise. Vale lembrar que aqui nós temos o disco de Newton, que ele diz assim, você vê a cor da substância lá, mas é diferente a cor absorvida. Então, por isso o aparelho vai detectar. Então, por exemplo, você vê uma cor aqui um pouco azul, né? Então, a cor absorvida é amarela, ou seja, totalmente diferente. Então, geralmente o disco ele estabelece, lógico, os comprimentos de onda para que seja absorvida e observada, certo? Então, vamos para o nome de duas pessoas, que é o Lambert e o Bee, que resolveram estudar para saber como que funciona essa transmissão ou absorção dessa luz incidente. Então, John Hanner Henry Lambert, no século XVIII, ele estudou a intensidade da luz transmitida por um determinado meio. E observa aqui os dois exemplos. Um ele estabeleceu com 1 centímetro e outro com 3 centímetros. Então eu tenho a intensidade da luz incidente, né? E eu observo da luz que realmente foi transmitida. Então, ou seja, houve uma absorção nela aqui, ou seja, uma parte ficou retida. E quando ele aumentou essa espessura, houve uma maior retenção. Então ele chegou à conclusão que à medida que ele aumenta a espessura, ou seja, do meio, na qual vai haver a passagem dessa intensidade luminosa, ele vai haver uma retenção. Faz sentido hoje, nós já sabemos muito bem isso, né? E Beer, que foi que ele fez? Né? O August Beer, ele já no século XIX, né? Ele não observou a espessura, ele foi observar a concentração. Ou seja, eu tenho raio incidente, ele aumentou, aqui no primeiro exemplo tem 10 gramas por litro, no segundo exemplo 20 gramas. Então ele observou que à medida que ele aumenta essa concentração, vai haver uma retenção maior dessa luz que incide. Tá? Ou seja, houve uma absorção maior dessa luz que incide. Então, resultado, que foi o que concluímos? A lei de Lambert-Beer. E o que é essa lei de Lambert-Beer? Ele calculou que está relacionado, lógico, de uma maneira bem simples, né, a absorbância, né? Aí ele configurou, na realidade, os dois termos, absorbância e transmitância. É uma junção de Lambert, em transmitância, e Beer, absorbância. Então, por isso que nós chamamos de lei de Lambert-Beer, quando estamos correlacionando as duas. Onde eu botei que a absorvância ou absorvância, já é um termo mais pouco utilizado. Então, juntando Lambert e Beer, onde Beer observou a transmissão dessa intensidade de radiação, que foi transmitida, ou uma parte, ou absorvida no caso de Beer. Então, chegamos à lei de Lambert-Beer, onde A é igual logaritmo decimal a luz que foi transmitida sobre a luz incidente, a inicial e a final. Né? Na realidade, aqui é uma simplificação dessa forma, onde ele chamou isso de T, que é a transmitância. Então, A é igual menos o log de T, a transmitância. Então, olha dois termos aí, absorbância e transmitância. Antigamente, alguns livros, raros livros, vocês vão encontrar o termo absorvância também, certo? Okay? Aí Beer, né, a lei de Beer, que as pessoas utilizam muito isso, que ele deixa um pouco de lado a transmitância, ele só vai trabalhar justamente com quem? Com A, que é a absorbância, ou absorvância, como nós falamos, o epsilon, letra grega, né, que significa nesse caso aqui a absortividade molecular, ou coeficiente de extinção. É pouco utilizado esse termo, mas a absortividade molecular é ela. E B, a espessura da amostra, lembra que a espessura ou o tamanho da célula. E C é a concentração do material observador. Nesse caso aqui, vamos voltar um pouco aqui, a concentração de uma solução, certo?
Então, essas são as formas que você precisa memorizar. A igual menos o log de T e A é igual, geralmente a gente fala ABC ou EBC, certo? Vamos praticar um pouco? Vamos lá. Determine a absorbância quando a luz incidente ocorre com transmitância de 86%. Pronto. Ele só me deu o valor de T, transmitância, T. Então, T é igual a 86%, que na prática é 0,86. Então, eu vou usar A igual a menos o log de T. Tá? Ou seja, dessa forma. Então, aí, ó, o professor Edmilson já fez, então, T é igual a 86%, 0,2, A menos log de T. Então, A igual a menos... Tem as duas formas. Vou escolher essa, porque é essa que eu tenho os dados. Então, jogando na forma, tem o log de 0,86, 0,065. Então, é fácil. Então, essa é a parte introdutória de espectrofotometria. Outro exemplo aqui. Né? Uma solução de 7,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro de permanganato de potássio, o famoso KMNO4, apresenta uma transmitância de 44%, né? Quando medida a uma célula de 2 centímetros, de comprimento de onda 525 nanômetros. Calcule, letra A, a absorvância dessa solução, e letra B, a absortividade molar do permanganato. Então, os dados da questão que a gente pode tirar aí, C, que é a concentração, 7,25 vezes 10 a menos 5, T, que é os 44%, ou seja, 0,44, B, 2 centímetros, e lambda, né, 525 nanômetros. Para que eu vou usar essa lambda, professor? Em um momento você comentou, para nada, mas a questão coloca justamente para enrolar o aluno. Então, jogando na forma, a letra A precisa da absorbância, né? Então, menos o log de T. Né? Por que eu não calculei pela outra forma? Porque não tem um R. Tá? Então, menos o log de T. Então, A igual menos o log de 0,44. Log de 0,44 dá 0,356. Ou seja, a absorbância é 0,356. Letra B. Letra B é o epsilon, né? Então, se A é igual a E vezes B vezes C, então E vai ser A dividido por B e C. 0,356 da letra A, dividido por 2 vezes a concentração. Calculando isso, lembrando, ó, não tem calculadora científica, calcula só esse número, deixa a potência de lado. Então, 0,356 por 14,5 dá, dividindo esses dois números, dá 0,0245. Observa que o 10 a menos 5 está embaixo, ele vai para cima positivo. Né? Aí eu preciso, pronto, está resolvido. Sim, mas eu preciso ajeitar melhor essa minha notação científica. Né? Então, ou seja, eu tenho o valor de epsilon, 2,45 vezes 10 a 3. B, lembra que é em centímetro. C, a concentração mol por litro. Como era litro menos 1 embaixo, ele passa a ser positivo. Os que estavam positivos passam a ser negativos. Então, esses exemplos bem básicos, né, da introdução de espectrofotometria. Onde eu utilizo isso? Pronto, professor, eu tenho aqui uma curva de calibração. Eu tenho um equipamento, aquele equipamento lá que nós mostramos anteriormente, e eu preciso estabelecer minha curva de calibração. Eu tenho que calibrar o aparelho. Por quê? Porque à medida que eu calibro o aparelho, eu posso fazer minhas análises. Lógico, dentro daquela faixa, né, dentro que nós chamamos daquele limite de detecção. Então, ou seja, calculando, lógico, por exemplo, a equação da reta. Nós chamamos curva de calibração ou reta de calibração, como eu queria falar. Aqui, na verdade, aquela anterior que eu tenho uma foto, meus alunos fizeram determinação de ferro, se eu não me engano, né? E observa que à medida que vai aumentar o número aqui dos balões, aumenta as concentrações, já que a curva é isso, né? Ou melhor, aqui tem outra foto, a fenantrolina, né? Eu quero determinar ferro, então o composto que vai reagir com ferro é a fenantrolina. Então eu coloco o branco de 0 a 10 miligramas por litro. Professor Edmilson, que é o branco? Só para a área lembrar. O branco nada mais é que, nos demais, eu vou colocar uma certa solução de ferro. No branco, não. Eu não vou colocar solução de ferro, mas vou colocar fenantrolina, vou colocar água destilada. Ou seja, por quê? Nessa meio branca eu só tenho água destilada e os reagentes, só não o próprio ferro.
Por que isso? Porque vai que minha concentração de ferro é tão pequena, a minha própria água pode conter ferro, os meus próprios reagentes podem conter ferro. Então, esse branco, no final do meu resultado, eu vou subtrair. Né? Aí eu digo, então isso aqui foi a contaminação de ferro. A tua vidraria poderia estar uma certa contaminação de ferro. A tua água poderia estar, não é para estar, né? Uma água destilada, deionizada não é, mas vai que sem querer você contaminou uma pipeta, ou seja. Então o branco serve para você diminuir os erros de tua análise, certo? Depois disso nós temos uma reta de calibração. Aqui, ó, a reta de calibração, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, a partir daí, lembra que eu fiz 8 pontos e esses pontos não estão todos no centro da minha reta, né? Nós chamamos linha de tendência. Aí eu consegui um R0996. Se todos estivessem na reta certinho, professor, mas eles estão? Não, observe que estão assim, tão na reta, mas um pouquinho mais fora, um pouquinho mais dentro. Ou seja, mas todos estão próximo, né, pegando na reta. Então eu cheguei a um 0,996. Se todos estivessem aqui, eu chegaria a 1. Agora só que, gente, é muito, né? É praticamente improvável, impossível você chegar a 1. Né? É praticamente, ou seja, pode ser, vai que você conseguiu aí, não errou nenhum preparo de solução, nenhuma, ou seja, porque são muitas etapas, então o ser humano há a possibilidade de erro. Então aqui foi estabelecido, né? Meus alunos fizeram, acho que foi o quê? Curva de fósforo, não foi de ferro. Aquela anterior é de ferro, essa aqui é de fósforo. Então eles estabeleceram, né, essa curva de fósforo e foi de 0,5 vezes 10 a menos 6, uma concentração muito baixa, a 4. Então a menor concentração 0,5 vezes 10 a menos 6, a maior de 4 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E a partir daí se estabeleceu essa curva, onde eu vou ter, na realidade, uma reta, né? Uma reta, e essa reta vai ter, lógico, a equação da reta. Em cima dessa equação da reta, A, B e R, que nós estamos chamando, lembra, y é igual a ABX. Né? Então, x vai ser justamente o que eu quero determinar as concentrações. Certo, gente? Essa foi a parte introdutória de espectrofotometria. Tem as seguintes análises. Eu tenho aqui uma varredura. O que é isso? Eu trabalhei de zero, na verdade, né, entre aspas, né, de pouco mais, pouco abaixo de 400 até 800 nanômetros. Lembra que eu falei que é do visível? E eu tenho essas substâncias aqui, né, presentes em soluções e elas são coloridas. Né? A bacterioclorofila, a 2 é a clorofila A, a 3 é a clorofila B, a 4 ficoeritrobilina e a 5 a beta-caroteno. Então, o que acontece? Eu faço a varredura com todas essas soluções. Ou seja, vou medindo o aparelho moderno, você só coloca lá a solução e ele vai fazer a varredura para você. Então, ele vai mostrar lá no computador esse gráfico aqui. Então, o que você pode observar aqui? Por exemplo, a bacterioclorofila. Então, ela tem picos, né? Mas ela absorve um bom pico aqui em torno de 780. Então, ou seja, quando eu for, digamos, por esse método utilizar para determinar a bacterioclorofila, eu já sei que a minha leitura vai ser em torno de 780 nanômetros. Então, não vou ter tanta dificuldade. E assim acontece com as outras substâncias. A 2 aqui, a clorofila A, eu vou ter um pico altíssimo, né, chegando a 1, mas não bem fechado, mas eu vou ter uma boa leitura aqui, ó, a 680 nanômetros, então isso me garante que eu não vou ter muitas falhas, né, porque isso também, assim como toda técnica, como todo experimento, tem as possibilidades de erro. Então, quando você estabelece um pico mais fechado, ou seja, que você possa determinar o seu ponto médio, então facilita a sua análise. Vale lembrar que aqui nós temos o disco de Newton, que ele diz assim, você vê a cor da substância lá, mas é diferente a cor absorvida, então por isso o aparelho vai detectar. Então, por exemplo, você vê uma cor aqui um pouco azul, né? Então, a cor absorvida é amarela, ou seja, totalmente diferente. Então, geralmente o disco ele estabelece, lógico, os comprimentos de onda para que seja absorvida e observada, certo? Então, vamos para o nome de duas pessoas, que é o Lambert e o Bee,
que resolveram estudar para saber como que funciona essa transmissão ou absorção dessa luz incidente. Então, John Henry Lambert, no século XVIII, ele estudou a intensidade da luz transmitida por um determinado meio. E observa aqui os dois exemplos. Um ele estabeleceu com 1 centímetro e outro com 3 centímetros. Então, eu tenho a intensidade da luz incidente, né? E eu observo da luz que realmente foi transmitida. Então, ou seja, houve uma absorção nela aqui, ou seja, uma parte ficou retida. E quando ele aumentou essa espessura, houve uma maior retenção. Então, ele chegou... Aí eu preciso... Pronto, está resolvido. Sim, mas eu preciso ajeitar melhor essa minha notação científica, né? Então, ou seja, eu tenho o valor de Epsilon 2,45 vezes 10 a 3. B, lembra que é em centímetro. C, a concentração mol por litro. Como era litro menos 1 embaixo, ele passa a ser positivo. Os que estavam positivos passam a ser negativos. Então, esses exemplos bem básicos, né, da introdução de espectrofotometria. Onde eu utilizo isso? Pronto, professor, eu tenho aqui uma curva de calibração. Eu tenho um equipamento, aquele equipamento lá que nós mostramos anteriormente, e eu preciso estabelecer minha curva de calibração. Eu tenho que calibrar o aparelho. Por quê? Porque à medida que eu calibro o aparelho, eu posso fazer minhas análises. Lógico, dentro daquela faixa, né, dentro que nós chamamos daquele limite de detecção. Então, ou seja, calculando, lógico, por exemplo, a equação da reta. Nós chamamos curva de calibração ou reta de calibração, como eu queria falar. Aqui, na verdade, aquela anterior que eu tenho uma foto, meus alunos fizeram determinação de ferro, se eu não me engano, né? E observa que à medida que vai aumentar o número aqui dos balões, aumenta as concentrações, já que a curva é isso, né? Ou melhor, aqui tem outra foto, a fenantrolina, né? Eu quero determinar ferro, então o composto que vai reagir com ferro é a fenantrolina. Então eu coloco o branco de 0 a 10 miligramas por litro. Professor Edmilson, que é o branco? Só para a área lembrar. O branco nada mais é que, nos demais, eu vou colocar uma certa solução de ferro. No branco, não. Eu não vou colocar solução de ferro, mas vou colocar fenantrolina, vou colocar água destilada. Ou seja, por quê? Nessa meio branca eu só tenho água destilada e os reagentes, só não o próprio ferro. Por que isso? Porque vai que minha concentração de ferro é tão pequena, a minha própria água pode conter ferro, os meus próprios reagentes podem conter ferro. Então, esse branco, no final dos meus resultados, eu vou subtrair. Né? Aí eu digo, então isso aqui foi a contaminação de ferro. A tua vidraria poderia estar uma certa contaminação de ferro. A tua água poderia estar, não é para estar, né? Uma água destilada, deionizada não é, mas vai que sem querer você contaminou uma pipeta, ou seja, então o branco serve para você diminuir os erros de tua análise, certo? Depois disso nós temos uma reta de calibração. Aqui, ó, a reta de calibração, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, a partir daí, lembra que eu fiz 8 pontos e esses pontos não estão todos no centro da minha reta, nós chamamos linha de tendência. Aí eu consegui um R0996. Se todos estivessem na reta certinho, professor, mas eles estão? Não, observe que estão assim, tão na reta, mas um pouquinho mais fora, um pouquinho mais dentro. Ou seja, mas todos estão próximo, né, pegando na reta. Então eu cheguei a um 0,996. Se todos estivessem aqui, eu chegaria a 1. Agora só que, gente, é muito, né? É praticamente improvável, impossível você chegar a 1. Né? É praticamente, ou seja, pode ser, vai que você conseguiu aí, não errou nenhum preparo de solução, nenhuma, ou seja, porque são muitas etapas, então o ser humano há a possibilidade de erro. Então aqui foi estabelecido, né, meus alunos fizeram, acho que foi o quê? Curva de fósforo, não foi de ferro, que aquela anterior é de ferro, essa aqui é de fósforo. Então eles estabeleceram, né, essa curva de fósforo e foi de 0,5 vezes 10 a menos 6, uma concentração muito baixa, a 4. Então a menor concentração 0,5 vezes 10 a menos 6, a maior de 4 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E a partir daí se estabeleceu essa curva.
onde eu vou ter, na realidade, uma reta, né? Uma reta, e essa reta vai ter, lógico, a equação da reta. Em cima dessa equação da reta, A, B e R, que nós estamos chamando, lembra, y é igual a ABX. Né? Então, x vai ser justamente o que eu quero determinar as concentrações. Certo, gente? Essa foi a parte introdutória de espectrofotometria.